Olá pessoal, estou aqui para gravar mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês a Lei 9.015-3 de 23 de setembro de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro. Então vou passar o Código de Trânsito Brasileiro para vocês, algumas informações básicas, tá, referente a ele. Então o que eu vou passar para vocês é o código e sua composição, os seus 20 capítulos, a data de sua criação, quando ele entrou em vigor, tá? Então, começando pela criação dele, então o código foi criado nessa data, 23 de setembro de 1997, entrou em vigor nessa data, dia 22 de janeiro de 1998, foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e a razão principal dele é tentar diminuir o grande número de acidentes de trânsito, que havia já desde os anos 50 até o finalzinho dos anos 90. Então, mesmo depois da criação do novo código, ainda nós não conseguimos atingir o objetivo principal, que seria a diminuição dos acidentes. A composição dele. Então, ele é composto de 20 capítulos, e os 20 capítulos seriam esses. Primeiro, disposição preliminares do Sistema Nacional de Trânsito, capítulo 2. Terceiro, das normas gerais de circulação e conduta. Quarto, dos pedestres e condutores de veículos não motorizados. Quinto, do cidadão. Sexto, da educação para o trânsito. Sétimo, da sinalização para o trânsito. Oitavo, da engenharia do tráfego, de operação, da fiscalização do policiamento ostensivo. Aí o nono, dos veículos, e o 10º, dos veículos em circulação. 11º, do registro de veículos, do licenciamento. 12º, 13º, da condução de escolares. 14º da habilitação, 15º das infrações, 16º das penalidades, 17º das medidas administrativas, 18º do processo administrativo, 19º dos crimes de trânsito e o 20º capítulo, que é sobre das disposições finais e transitórias. Tá? Então, essa é a composição do nosso Código de Trânsito Brasileiro e os seus 20 capítulos. Então, ele é composto também de 341 artigos, 20 capítulos, que foram esses que eu acabei de passar, e resoluções. Nós temos hoje aí, em média, umas 750, tá? Um pouquinho menos de 750, mas eu dei uma arredondada aqui para ficar um número mais completo, tá? Então, um exemplo de uma resolução. O que seria uma resolução? Então, o artigo 258, esse artigo aqui, ele fala sobre as infrações. Então, antigamente, nós usávamos as infrações junto dessa taxa aqui, ó, chamada UFIR. Então, a multa gravíssima era 180 UFIR, a grave era 120 UFIR, a média 80 UFIR e a leve 50 UFIR. Aí, com a resolução 136 de 2 de abril de 2002, aí eles tiveram a ideia de fixar para todo o território nacional um valor. E acabou ficando aqui, ó, gravíssima 191,54, a grave 127,69, a média 85,13 e a leve 53,20. Quando foi no ano de 2016, quase no finalzinho do ano de 2016, houve uma alteração nos valores aí de quase 40% no valor das multas. Então, os valores das multas hoje são essas aqui, ó. Os valores atualizados, tá, gente? A gravíssima, 293,47, podendo ela ser multiplicada por 2, faltou 2 aqui, 3, 5, 10, 20 ou 60 vezes, apenas o valor, tá? Não a pontuação continua 7 pontos normal, a única coisa que multiplica é o valor da multa. A grave, 5 pontos e 195,23, a média, 4 pontos e R$130, e a leve, 3 pontos e 88,38. Esses são os valores hoje reais das multas, tá? Então, esses aqui são o acréscimo aí de 40% que houve nos valores das multas aí no finalzinho do ano de 2016. Um outro assunto também é a composição do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Então, vou passar aí para vocês os órgãos normativos e os órgãos executivos. Então, eles são compostos aqui, sua composição dos órgãos normativos, ele é composto do primeiro órgão chamado CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, tá? Lembrando que esse conselho ele é um órgão máximo normativo. Então, dentro desse sistema, do Sistema Nacional de Trânsito, ele é o órgão máximo, tá? Então, ele é o principal órgão, o órgão máximo normativo. CETRAN,
Conselho Estadual de Trânsito também é um órgão normativo, só que é um órgão normativo estadual. Então, quando você recebe uma multa, que no caso chega a notificação através da JARE, você pode recorrer dentro do prazo dos 30 dias na JARE. Se ela indeferir e não aceitar o seu processo, você pode entrar na segunda instância. Aí o órgão que você entra é esse aqui, ó, Conselho Estadual de Trânsito, que é uma CETRAN. E o CONTRANDIF, que também é um órgão normativo, só que é um órgão normativo distrital. Então, esse órgão só temos em Brasília, tá? Que também é um órgão normativo, mas é um órgão normativo distrital. Então, só para dar uma recapitulada aqui, COTRAN é o órgão máximo do sistema, do SNT. Depois tem o Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN, e o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que esse faz praticamente a mesma função da CETRAN, a única diferença é que ele fica em Brasília, tá? No Distrito Federal. Então, para a informação básica, sem entrar muito em detalhes, é assim que funciona. Então, para a prova, os órgãos normativos, os 3 Cs, tá? COTRAN, CETRAN e o CONTRANDIF. Lembrando que todos esses aqui começam aqui com a letra C de casa, tá? C de conselhos. Todos os 3 são conselhos. Conselhos normativos. Agora vamos para os órgãos executivos, tá? Que órgãos executivos é o que executa as ações vindas dos normativos. Então, nós temos aqui o primeiro órgão executivo, que é o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Esse aqui. Então, o DENATRAN é o órgão máximo executivo. Depois nós temos as DER, Departamento de Estradas e Rodagem. Lembrando que os Ds são de departamentos, tá? Então, primeiro, Departamento Nacional de Trânsito. Depois, a DER, Departamento Estadual. Departamento de Estradas e Rodagem. DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. PRF, Polícia Rodoviária Federal. DETRAN, cada estado tem um DETRAN ou uma DETRAN, que é um Departamento Estadual de Trânsito. E dentro aí de cada cidade nós temos as circunscrições regionais de trânsito, que são as CIRETRANS. Então, como os estados do Brasil eles são muito grandes, então para comportar a quantidade de pessoas fazendo seus processos de habilitação, emplacamento de veículos, então eles criam CIRETRANS, tá? Dentro ali de cada cidade. Então, cidade de Mauá, uma CIRETRAN, cidade de Guarulhos, outra CIRETRAN, cidade de Santo André, outra CIRETRAN. Então, nós temos aí dentro aí do estado de São Paulo as CIRETRANS. E outro estado também, se você está me assistindo aí ou ouvindo essa aula de outro estado, aí dentro dos seus estados também funciona exatamente igual, tá? Uma DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, e dentro ali daquelas cidades circunvizinhas, dentro da capital, você vai ter as CIRETRANS. E a JARE, que é a Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Então, quando você recebe uma multa, essa multa vai chegar através de uma notificação, e essa notificação, quem me envia para sua casa é a JARE, Junta Administrativa de Recurso de Infrações, tá? Então, é essa junta aqui, administrativa, que vai dar um prazo para que você recorra. Então, ela vai te dar 15 dias para você indicar o condutor, se por acaso não tenha sido você o infrator. Se for o infrator, você pode indicar tendo o ônus da pessoa, né? No caso, a permissão da pessoa, a autorização da pessoa que você vai indicar, não tem problema algum, tá? 15 dias para indicar o condutor, 30 dias para entrar com recurso ou 30 dias para fazer o pagamento da multa, e dentro dos 30 dias você consegue ainda ganhar um desconto de até 40% no valor total da multa, tá? Então, quem é responsável por enviar essa notificação para nossas casas, para os nossos endereços, é a Junta Administrativa de Recurso de Infrações, que é a JARE, tá? Então, esses são os órgãos executivos. Todos esses aqui executam as ações vindas lá dos 3 primeiros, que são os normativos. Beleza? Então, vamos aqui para uma questãozinha de prova. Então, digamos que há lá na sua prova essa questão. Qual o órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito? Então, tem aqui 4 alternativas. DETRAN, CIRETRAN, SENATRAN ou COTRAN. Então, qual seria o órgão máximo normativo? Então, a pergunta está falando sobre o órgão máximo. E máximo e normativo. Se você voltar um pouquinho aí, alguns segundos o vídeo, você vai ver qual é o órgão máximo normativo. Então, passei 3 órgãos normativos. COTRAN,
CETRAN e o CONTRANDIF. E entre o COTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF, eu disse que um era o órgão máximo. Então, qual seria o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito? COTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, tá, gente? Então, é bem facinho aí, só você dar uma lida no seu manual que você vai ver. Marca aí palavras-chave, dá uma grifada, passa um marca-texto, tá? Para quando você ler aí, sua mente já abrir. Mais uma pergunta, digamos que ela para você, o que significa a sigla DER? Então, o que significa a sigla DER? Ou poderia ser o que significa COTRAN, ou o que significa JARE, o que significa DENATRAN, ou CIRETRAN. Então, aqui é apenas um exemplo de pergunta, tá? Então, o que significa a sigla DER? Departamento de Estradas e Rodízios, Departamento de Estradas e Rodoviárias, Departamento de Estradas e Ruas ou Departamento de Estradas e Rodagem. Bom, essa questão aqui tem uma coisa de boa, ou de ruim, né? Pode ser ruim também, porque todas vêm a palavra departamentos, que geralmente todos os órgãos executivos, sua grande maioria, tirando a JARE e a CIRETRAN e a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, todos os Ds é de departamentos, tá? Então, aqui dá para confundir um pouco essa questão, sim, tá? Mas ela não é tão confusa assim. Então, aqui eu tenho Departamento de Estradas e Rodízios, Departamento de Estradas e Rodoviárias, Departamento de Estradas e Ruas ou Departamento de Estradas e Rodagem. Se você voltar alguns segundos aí o vídeo, você vai ver qual é a resposta certa, o significado da sigla DER. Então, o significado da sigla DER... Deixa eu coisar aqui. Então, qual é o significado da sigla DER? Sigla DER seria a alternativa D de dado, tá? Departamento de Estradas e Rodagem. Então, essa é a resposta certa. Então, essa parte do Sistema Nacional de Trânsito, tá, gente? Cai bastante perguntinhas na prova aí. E, pelo menos na sua prova, vai ter uma pergunta referente a esse assunto. Isso aí você pode ter certeza, tá? E é bom vocês estar dando uma estudada aí nesse assunto, beleza? Então, tentei passar aí de uma forma bem mais simples, né? Não tão complexa, com muitas explicações, o que faz cada órgão, porque senão fica muito longo o vídeo e muita informação também. Então, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, só entrar aqui embaixo nos comentários, tá? E fazer a sua pergunta aí, ou entrar em contato com a gente, que a gente procura aí estar respondendo, beleza? Valeu, galera. Valeu aí. A gente estamos aí para... Logo mais a gente grava mais um vídeo. Mais um vídeo aí para tirar as dúvidas de vocês. Boa sorte nas provas. Até mais.